Fui expulsa na adolescência por rumores falsos espalhados pelo meu irmão. Anos depois, meus pais exigem dinheiro depois de me abandonarem. Sou uma mulher de 28 anos com um irmão gêmeo. Crescendo meu irmão gêmeo e eu experimentamos tratamentos muito diferentes de nossos pais. Meus pais pareciam genuinamente convencidos, por algum motivo, de que meu irmão estava destinado à grandeza, enquanto eu era chamada ovelha negra. Apenas porque eu estava mais interessado em jogar esportes ou fazer novos amigos do que estudar. Eles nos comparavam constantemente, o que era desmoralizante e feria minha autoestima desde pequena. Quando criança, tive que assistir meu irmão ter festas extravagantes no nosso aniversário com seus amigos, enquanto eu era tratada como um pensamento posterior. Ele frequentemente fazia pernoites com seus amigos enquanto eu nem mesmo era permitida de trazer meus amigos para nossa casa. Para ser honesta, detestava cada minuto da minha infância. A única pessoa da família que parecia se importar comigo era minha avó. Quando ela nos visitava, sempre me trazia meus chocolates favoritos e ocasionalmente me dava alguns dólares para que eu pudesse me presentear depois. Com o passar dos anos, esse favoritismo flagrante pelo meu irmão gêmeo gradualmente se transformou em abuso emocional direcionado a mim. Meus pais zombavam abertamente das minhas notas e dos meus hobbies. Parecia que não importa o quanto eu tentasse, nunca conseguiria atender às expectativas de ser a filha perfeita. Embora eu fosse boa em esportes, eles me impediram de participar de atividades extracurriculares pois queriam que eu me concentrasse apenas nos estudos, assim como meu irmão. Era frustrante e me sentia impotente como criança. Mais tarde, no meu segundo ano do ensino médio, fui punida mais uma vez, e desta vez o crime foi ter o Snapchat no meu celular. Eu não havia feito absolutamente nada de errado, exceto que, como todos os adolescentes da minha idade, tinha baixado esse aplicativo para me manter conectada com meus amigos. No entanto, segundo meus pais, isso era um crime grave e uma quebra de confiança, pois eles tinham me proibido de me comunicar com meus amigos. Eles ficaram loucos comigo, jogaram todas as minhas coisas ao redor do quarto e depois tiraram as portas das minhas dobradiças, dizendo que eu não teria privacidade enquanto morasse sob o teto deles. Assistir meus pais me abusarem dessa maneira, meu irmão gêmeo, em vez de me apoiar, tornou minha vida pior. O ambiente tóxico criado pelas ações injustas de nossos pais permitiu que ele explorasse a situação a seu favor. Ele adotou um padrão de mentiras sobre mim, me acusando falsamente de coisas que nunca fiz para que ele pudesse sair impune. Se ele roubava algo, ele facilmente transferia a culpa para mim. E meus pais, já inclinados a acreditar no pior sobre mim, prontamente aceitavam suas mentiras. Ele me diminuía na frente dos meus amigos na escola e zombava da minha aparência. Apesar disso, eu tinha um amplo círculo de amigos na escola porque eu era acessível e aberta a fazer conexões. Meu irmão, no entanto, tinha dificuldades sociais e começou a ressentir que eu conseguia falar com as pessoas enquanto ele, como introvertido, se sentia desajeitado. Essa inveja atingiu um ponto crítico durante nossa festa de 14 anos, quando ninguém apareceu para ele no aniversário dele. Não faço ideia por que seus amigos fizeram isso com ele, mas em contraste, meus amigos me levaram para tomar sorvete e eu tive um dia maravilhoso no geral. Isso enfureceu ainda mais meu irmão. Para se vingar, ele começou a espalhar rumores falsos na escola sobre mim, me retratando como uma mimada. Ele falsamente dizia a todos que eu supostamente o estava agredindo fisicamente em casa, já que nossos pais o amavam mais. Sem eu saber, ele levou as coisas a um nível perturbador. Para fabricar evidências, ele se batia, infligindo a si mesmo lesões como um olho roxo ou ombro machucado. No dia seguinte, ele entrava confiante na escola, exibindo as lesões auto-infligidas como prova da minha suposta violência, e inventava histórias sempre que nossos pais o questionavam sobre as lesões, mentindo dizendo que era de atividades inocentes como jogar futebol com os amigos. As mentiras e os supostos olhos roxos dele começaram a ganhar credibilidade e as pessoas começaram a acreditar em sua versão distorcida dos eventos. Não demorou muito para que sussurros começassem a circular e até meus amigos começaram a me olhar com suspeita. No início notei mudanças sutis. Amigos que costumavam conversar comigo nos corredores de repente se afastaram. Convites para encontros em grupo ficaram mais raros. Era como se o interruptor tivesse sido acionado e as pessoas hesitavam em se associar com a garota supostamente mimada acusada de violência. Um dia reuni coragem para perguntar à minha ex-melhor amiga por que as coisas tinham mudado entre nós. Ela abriu sobre como meu irmão gêmeo estava espalhando rumores sobre mim, revelando as mentiras detalhadas que ele tinha contado a todos, me acusando de coisas que eu nunca fiz. Fiquei chocada ao ouvir suas palavras. O sentimento foi uma mistura de incredulidade e traição, como se o chão sob mim tivesse desaparecido. Meu irmão, alguém com quem cresci, estava espalhando mentiras sobre mim, me acusando de coisas que eu nunca sequer sonharia em fazer. Foi uma traição que cortou fundo, deixando-me com um nó no estômago e o coração pesado. Confrontei meu irmão no dia seguinte à nossa escola, mas ele escolheu me ignorar. Implorei a ele que parasse de mentir sobre mim, mas ele sorriu para mim e disse que eu merecia apodrecer sozinha. Fiquei sem palavras porque suas mentiras e comportamento começaram a me assustar. Eu queria falar com meus pais, mas tinha medo de que eles acreditassem mais no meu irmão do que em mim. O isolamento doía, especialmente porque sempre fui aberta a fazer amigos. Parecia que as mentiras alimentadas pelo ciúme do meu irmão estavam destruindo as conexões que eu havia construído ao longo dos anos. Professores também começaram a ouvir os rumores. Foi uma experiência surreal, como se eu estivesse vivendo em uma realidade paralela onde meu verdadeiro eu era ofuscado pela história maliciosa contada pelo meu próprio irmão gêmeo. As mentiras tinham crescido além de simples fofocas de adolescentes, agora estavam moldando como as pessoas realmente me percebiam. O rumor maldoso rapidamente chegou aos ouvidos do meu diretor e então meu pior pesadelo se tornou realidade. O diretor imediatamente chamou eu e meu irmão para a sala dele, bem como nossos pais, para discutir esses supostos rumores. Eu estava lá sentada com o coração acelerado enquanto o diretor exigia a verdade. Eu esperava que meu irmão finalmente se confessasse, mas em vez disso ele intensificou
desmistificou as mentiras. Ele disse diretamente ao diretor que sim, os rumores eram verdadeiros, e me retratou como uma valentona que saía por aí batendo nele quando nossos pais não estavam por perto. Não podia acreditar, um choque me dominou enquanto meu irmão continuava a tecer essa história distorcida sobre como eu estava com raiva dele por receber mais amor de nossos pais. Era tudo um monte de mentiras, mas ele se apegava à história como se fosse verdade. Minha mãe começou a chorar ao ouvir a história do meu irmão o segurando como se ele fosse algum tipo de herói. Meu pai tentou confortar meu irmão dizendo que era corajoso ele falar, e que ele faria de tudo para garantir que nada de mal acontecesse com ele. Depois desse dia tentei me defender implorando ao diretor que era tudo inventado, sentia como se estivesse me afogando em um mar de acusações tentando desesperadamente nadar até a superfície, mas meu irmão continuava insistindo, afirmando que eu era essa pessoa violenta e irritada, descontando minhas frustrações nele todos os dias. As lágrimas de minha mãe continuavam a fluir enquanto ela se agarrava a meu irmão me lançando olhares acusadores. Era como lutar contra um muro de crença na história inventada do meu irmão. Meu diretor me repreendeu com veemência dizendo que a escola não tolerava bullying e que essas eram razões para me suspenderem. Eu implorei para que ele não me suspendesse, mas ele balançou a cabeça dizendo que não podia simplesmente deixar passar. Eu implorei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto tentando dizer a ele que não fiz nada ao meu irmão. O diretor me disse firmemente que eu seria suspensa por 10 dias para que os outros vissem isso como um exemplo de nunca intimidar ninguém. Isso me atingiu com força e comecei a chorar ainda mais, praticamente implorando para ele reconsiderar. Meus pais, irritados e envergonhados pela situação toda, me arrastaram para fora do escritório do diretor. Eu não queria sair, queria argumentar meu caso e fazê-los entender, mas eles não estavam dispostos. Saímos da escola, meu coração pesado de frustração e humilhação. Quando chegamos em casa, as coisas tomaram um rumo drástico. Meu pai começou a empacotar minhas coisas do nada. Eu estava chocada, confusa e não tinha ideia do que estava acontecendo. Minha mãe perguntou o que ele estava fazendo, mas ele apenas gritou que não podia mais me deixar viver na mesma casa que meu irmão. Eu estava chorando, praticamente de joelhos implorando para meu irmão contar a verdade, mas ele permaneceu frio, impassível diante das minhas emoções. Meu pai continuou a empacotar minhas coisas e então jogou a mala no nosso hall de entrada. Eu me agarrei às pernas do meu pai ainda implorando para ele não me expulsar, era como um pesadelo se desdobrando. Ele me disse que uma agressora como eu não merecia viver em sua casa e que pediria a minha avó, sua mãe, para me buscar se ela quisesse. Parecia que o mundo tinha desabado sob mim. Fiquei ali chocada, cercado por minhas coisas espalhadas no hall, expulsa da minha própria casa. Eventualmente minha avó apareceu. Ela reuniu todas as minhas coisas e me ajudou a colocá-las no carro, me ajudando a entrar no banco do passageiro. Ela se certificou de que eu estava com um cinto de segurança antes de se dirigir para a porta da frente dos meus pais. Ela tocou a campainha e quando meu pai abriu a porta, ela começou a gritar com ele por me tratar dessa maneira com determinação firme. Ela o advertiu que se ele se aproximasse de mim ou tentasse me contatar novamente não hesitaria em envolver a polícia ou os serviços de proteção à infância, já que o que ele tinha feito a uma criança como eu poderia acabar com ele na cadeia. Minha mãe, tentando desviar a culpa, disse a ela que era minha culpa. No entanto, minha avó não estava aceitando isso. Ela se manteve firme me defendendo, enfatizando que eu era apenas uma criança que não merecia ser tratada de forma tão cruel. Foi a primeira vez na minha vida que senti o quão poderosa minha avó era. Ela não se curvou aos meus pais e ao contrário do que eles acreditavam, ela confiava em mim. Eventualmente partimos deixando para trás minha casa, o único lugar onde eu tinha crescido. Não consigo nem começar a descrever o indescritível da dor que senti naquele momento. Lembro-me apenas de chorar na cama e não comer nada, apesar de quanto minha avó me instigava a fazer isso. Eu contei a ela o que meu irmão tinha feito e ela também ficou chocada. Ela me assegurou que acreditava na minha versão da história e fiquei feliz por pelo menos ter uma pessoa que estava do meu lado. Quando os 10 dias de suspensão terminaram, a perspectiva de voltar à escola parecia como entrar de volta numa toca de leões. Ao entrar nos corredores familiares, os rostos dos meus colegas de classe falavam alto. Julgamento, sussurros e olhares de esguelha. O peso das acusações falsas continuava no ar. Enquanto isso, meu irmão me ignorava descaradamente e agia como se eu não existisse. Ele havia se tornado amigo de algumas pessoas que acreditavam em sua versão da história e o viam como vítima dos meus ataques. Por mais que eu tentasse contar minha versão da história para alguém, caía em ouvidos surdos. Eu era uma excluída, marcada com um rótulo injusto que se agarrava a mim como uma sombra. Não importava onde eu fosse, a sala de aula, a cafeteria ou os corredores, os olhos que encontravam os meus estavam cheios de desdém e desconfiança. Tornei-me uma solitária, mantinha a cabeça baixa, assistia a todas as minhas aulas, almoçava sozinha na cafeteria e ia direto para casa. Não tinha amigos e parecia que todos praticamente não queriam que eu estivesse lá. Durante tudo isso, meus pais nunca ligaram para saber como eu estava. Minha avó constantemente me lembrava que aquilo não era minha culpa e que a vida eventualmente ficaria bem. Eu me formei no ensino médio com boas notas e estava ansiosa para a faculdade onde esperava ter uma vida melhor. Foi só quando fui embora que experimentei pela primeira vez o que era liberdade. Ninguém estava olhando por cima do meu ombro. Ninguém estava comparando minhas notas e ninguém estava tentando competir comigo. Conheci pessoas e formei amizades com indivíduos de mentalidade semelhante. Apesar das
cicatrizes emocionais e físicas que eu tinha acumulado ao longo dos anos devido à minha família e colegas, concentrei-me em deixar tudo isso para trás e aproveitar ao máximo essa experiência universitária. Foi durante esse período que descobri meu talento para escrever conteúdo. Sempre quis ser escritora, mas não estava certa se seria sustentável a longo prazo. Para ganhar algum dinheiro extra, decidi começar a escrever como freelancer. Me inscrevi em vários sites de freelancers, o que me ajudou a conseguir trabalhos de clientes importantes. Foi assim que comecei lentamente a construir um portfólio do meu trabalho durante a faculdade. Mantive esse trabalho paralelo ao longo da faculdade e nunca pedi um centavo aos meus pais. Quando me formei na faculdade, em vez de conseguir um emprego corporativo, percebi que poderia seguir a escrita de conteúdo como um trabalho em tempo integral. Eu estava me saindo muito bem por causa dos vários clientes e dos relacionamentos profissionais de longo prazo que tinha com eles, o que me permitiu participar de vários projetos deles. Ter uma carreira de freelancer legítima não apenas me tornou financeiramente independente, mas também me permitiu viajar pelo mundo como nômade digital. Viajar me ajudou a curar do meu passado, mesmo que definitivamente não tenha sido fácil. Economizei o máximo que pude e arrisquei em mim mesma. Ao longo dos anos vi muito do mundo e ainda tenho muito para ver. A única pessoa que considerei minha família durante tudo isso foi minha avó, e eu a adorava absolutamente. Ela ficou muito triste quando me mudei, mas entendeu que eu precisava ser independente. Apesar da minha agenda agitada, eu fazia questão de estar lá para ela sempre que podia. Eu a visitava nos fins de semana, muitas vezes compartilhando refeições juntas ou simplesmente sentadas na varanda envolvidas em conversas que iam desde contos de infância até acontecimentos mais recentes. Nos fins de semana eu dedicava tardes inteiras a ajudá-la com os afazeres domésticos ou a acompanhando ao parque local para uma caminhada tranquila. Recentemente terminei um dos projetos mais importantes da minha carreira. Não posso mencionar a marca, mas tive a sorte extrema de escrever blogs e descrições de produtos para eles. Depois que o projeto foi concluído, pedi à equipe com quem trabalhei para me deixar avaliações positivas em meu site, o que eles fizeram com prazer. Então tirei capturas de tela de algumas das avaliações para postar no meu Instagram, sabendo que trabalhar com essa marca era um grande negócio. Como esperado, muitos outros escritores de conteúdo me parabenizaram pelo sucesso profissional e até repostaram minha história para ajudar a espalhar a palavra. Foi assim que comecei a receber mensagens de estranhos que também precisavam de ajuda com seus sites. Meus parentes também perceberam isso e alguns deles entraram em contato para me parabenizar. Eventualmente fui contatada pelo diretor da minha faculdade. Ele entrou em contato comigo depois de ver que eu estava me saindo tão bem e queria que eu fosse à faculdade para um seminário para falar com os alunos sobre como construir uma carreira como escritora de conteúdo. Eu estava bastante nervosa, pois não me saio bem com discursos públicos, mas decidi arriscar e concordei. Quando me vi diante de rostos ansiosos compartilhando minhas experiências e insights, senti que minha vida tinha dado uma volta completa. Falei em meu discurso sobre as lutas que enfrentei e como trabalhei duro para me sustentar apesar de todos os dias difíceis. Foi sinceramente uma experiência muito gratificante empoderar os outros e contribuir para o crescimento da comunidade de escritores. Alguns dos meus vídeos começaram a viralizar em grupos do Facebook, o que foi bom para finalmente ser reconhecida pelo meu trabalho duro. Na semana passada fui convidada para falar em um canal de notícias local em um programa sobre os benefícios da escrita de conteúdo. Eles me convidaram para compartilhar minha jornada e insights com seus telespectadores. Estava um pouco nervosa, mas também animada com a oportunidade. Durante o programa falei sobre minhas experiências, a importância das avaliações dos clientes e como um simples post de apreciação pode abrir portas para oportunidades incríveis. A oportunidade de alcançar um público maior e inspirar mais pessoas na área foi ao mesmo tempo humilhante e emocionante. Quando finalmente foi ao ar, compartilhei alguns desses clipes no meu Instagram, também porque estava orgulhosa de ter sido convidada para um programa de TV. Foi assim que meus parentes e primos começaram a descobrir o quão bem eu estava indo na minha carreira. Você vê, porque meus pais nunca falavam sobre mim para ninguém, eles não tinham ideia de que eu estava trabalhando com marcas populares e sendo convidada para programas de TV. Foi assim que a notícia se espalhou rapidamente dentro da minha família. Acho que essa entrevista de TV finalmente chegou aos ouvidos dos meus pais também, porque apenas alguns dias depois eu estava trabalhando em outro projeto e meu telefone estava no modo silencioso. Quando terminei meu trabalho, verifiquei meu telefone e, para minha surpresa, havia 6 chamadas perdidas da minha mãe. Fiquei honestamente chocada ao ver o nome dela no meu telefone, pois fazia muito tempo desde que ela me ligava. Depois de todos esses anos de silêncio, eu não conseguia entender por que ela estava me ligando. Liguei de volta hesitante e ela atendeu imediatamente. Perguntei se estava tudo bem e minha mãe começou a me parabenizar. Meu pai, provavelmente sentado ao lado dela, entrou na conversa também e começou a perguntar sobre minha vida e bem-estar. Respondi as perguntas dele sem pensar muito. Não me pareceu incomum até que eles começassem a perguntar quanto eu estava ganhando atualmente. Disse a eles que não era da conta deles e meu pai respondeu que éramos família. Então eu não deveria sentir vergonha de contar a eles minha renda. Eu disse a ele que estava indo bem financeiramente. Ao ouvir isso, minha mãe começou a dizer como a vida deles estava difícil nos últimos dias. Minhas sobrancelhas se franziram em suspeita. Basicamente aqui está como nossa conversa mais ou menos foi: mãe, estamos aposentados agora e queremos reformar a casa há um tempo. Não está em boa forma, mas não temos economias restantes. Seu sucesso nos deu esperança. Depois de assistir sua entrevista na TV hoje, pensamos que talvez você pudesse nos ajudar pagando pelas reformas. Pai, afinal, somos uma família. Você não deveria hesitar em compartilhar
compartilhar parte dos seus ganhos conosco. Realmente precisamos da sua ajuda. Vocês estão brincando comigo? Por que estão me pedindo dinheiro quando nem sequer falaram comigo por anos? Não sei o que os fez decidir entrar em contato comigo, e apesar de apreciar os parabéns, não vou ajudá-los de forma alguma. Ao ouvir isso, minha mãe começou a dizer que eu estava sendo ingrata e que eu precisava apoiá-los como família. Meu pai também acrescentou que, como meus pais, eles mereciam ser cuidados e que isso era o mínimo que poderíamos fazer. Eu fiquei tão irritada com isso que quis dar a eles um pedaço da minha mente. De repente tive uma ideia de que, em vez de apenas discutir com eles, deveria ensinar-lhes uma lição por pensarem que poderiam se aproveitar de mim depois de me tratarem mal todos esses anos. Eu disse aos meus pais que estava disposta a ajudá-los somente se eles concordassem com minhas exigências. Meu pai perguntou curiosamente o que era sem hesitação. Expus minha exigência. Se eles quisessem minha ajuda, tinham que admitir publicamente, diante de nossa família e amigos, que meu irmão era o mentor por trás dos rumores prejudiciais que haviam manchado minha reputação. Eu queria que eles humilhassem meu irmão da mesma forma que me tinham humilhado na frente de todos, acreditando em suas mentiras e manipulação. Eu queria que eles assumissem a responsabilidade por suas ações e reconhecessem a dor que causaram. Ao ouvir minha condição impossível, meu pai começou a questionar a necessidade de tal admissão. Minha mãe me disse como tudo isso era completamente desnecessário e que poderíamos ter uma discussão privada sem envolver outras pessoas, mas eu mantive minha posição. Essa condição era não negociável, um pré-requisito para qualquer assistência que quisessem que eu oferecesse a eles no futuro. Conforme a tensão aumentava, meu pai elevou o tom afirmando seu papel como meu pai e começou a enfatizar que era meu dever ajudar minha família necessitada. Minha mãe, em um último esforço, me disse para fazer a coisa certa e ajudá-los, enfatizando os anos que passaram me criando. Não pude deixar de encontrar ironia em seu apelo repentino. Lembrei-os do passado, do fato de que eles me expulsaram e foi minha avó quem me criou, não eles. Eles começaram a ficar cada vez mais agitados, mas eu disse firmemente que se quisessem estabelecer contato comigo e buscar minha assistência financeira a partir de agora, a verdade precisava ser reconhecida publicamente e meu irmão precisava enfrentar as consequências por suas ações. Desde essa conversa, meus pais têm tentado me ligar incessantemente, mas estou ignorando suas chamadas. Estou começando a me arrepender até de tê-lo chamado de volta naquele dia. Atualização. Tem sido uma semana agitada desde que compartilhei minha história pela última vez e o apoio e encorajamento que tenho recebido de todos têm sido avassaladores. É reconfortante saber que não estou sozinha durante este tempo. Estou feliz que todos concordam que eu não deveria me envolver com meus pais ou mesmo considerar ajudá-los depois do que me fizeram passar. A razão pela qual dei a eles tal condição foi porque sabia que era praticamente impossível para eles fazerem isso. Eu sei que eles amam muito meu irmão e, apesar de terem descoberto agora que foram todas as mentiras dele, sei que nunca farão com ele o que fizeram comigo. Hoje meu irmão me enviou uma mensagem de texto mal educada depois que meus pais tentaram entrar em contato comigo novamente e eu me recusei a atender suas ligações. Isso é o que ele escreveu. Oi, irmã. Já faz muito tempo desde que te vi e posso te dizer que todos os dias sem você na minha vida tem sido ótimo. Ouvi dizer que mamãe e papai entraram em contato com você e você deu a eles um ultimato louco. Eles nunca vão seguir com isso. Você sabe, não é? Eles claramente nunca te amaram e nunca farão nada para me machucar. Eu admito que menti sobre você há 15 anos, mas já se passou muito tempo desde então. Então pare de ser tão egoísta e tente seguir em frente do passado. De qualquer forma, você é solteira e sem filhos. Então por que você não quer ajudá-los pagando pelas reparos e reformas na casa? Faça a coisa certa e seja uma filha melhor. Ver essa mensagem foi como uma facada no peito. A audácia de ignorar as lutas que enfrentei e as condições que estabeleci falava volumes sobre sua falta de empatia. A tentativa de me fazer sentir culpada enfatizando meu estado civil e sem filhos acrescentou outra camada de insensibilidade. Sua insinuação de que eu deveria priorizar as necessidades dele sobre o meu próprio bem-estar não apenas foi ofensiva, mas também destacou o quanto ele pensava pouco de mim. Impulsionada pela frustração e por um forte desejo de justiça, decidi que era hora de tomar as rédeas da situação e revelar a verdade que havia sido escondida por muito tempo. Sentei para escrever um e-mail para meus pais e parentes próximos compartilhando os detalhes dolorosos da minha infância e o tratamento injusto que suportei enquanto crescia na casa da família. No e-mail descrevi o ambiente rigoroso e opressivo que tinha sob o teto dos meus pais e como eles me tratavam em comparação com meu irmão gêmeo. O e-mail também abordou o rumor malicioso e completamente falso que meu irmão espalhou sobre mim na escola, o que levou a consequências graves e afetou minha reputação. Escrevi como meus pais me expulsaram para a rua e se não fosse minha avó eu poderia estar sem vida nas ruas agora. No final pedi a todos que lessem uma mensagem que meu irmão me enviou. Anexei uma captura de tela onde ele admitia mentir sobre tudo. Era uma confissão clara que eu esperava expor as mentiras que persistiam por muito tempo. Enviei o e-mail há apenas uma hora e sei que o inferno vai se soltar assim que meus pais e meu irmão lerem. Vou atualizá-lo em breve sobre como minha família reage ao meu e-mail. Atualização 2. Se passou um mês desde minha última atualização e muitas coisas aconteceram este mês como você pode imaginar. Minha família explodiu depois de receber o e-mail. Meus pais receberam críticas de parentes que antes não tinham conhecimento da extensão do favoritismo e abuso emocional. Muitos membros da família entraram em contato comigo dizendo que não tinham ideia de tudo isso e pediram desculpas por não estarem lá para mim. Meu irmão e meus pais me enviaram uma enxurrada de mensagens de texto que estavam ficando mais abusivas e violentas. Então decidi procurar um advogado que os enviasse uma notificação de cessar e desistir. Basicamente os advertia para não me contatarem mais e se o fizessem, teriam que enfrentar graves consequências legais. Acho que isso deve ter assustado eles pois pararam de me contatar. Minha avó acha que fiz a coisa certa ao deixar todos saberem o que aconteceu e me apoia 100%. Ela é a única pessoa que importa para mim, então estou feliz por tê-la ao meu lado.
Atualização 3. Já se passaram 2 meses desde minha última atualização. Estou feliz em dizer que tudo na minha vida está indo bem por enquanto. Profissionalmente, meu negócio de redação de conteúdo tem prosperado. Os convites para falar em seminários e podcasts continuam chegando, solidificando minha posição como uma figura respeitada na minha área de trabalho. Estou tão próxima da minha avó quanto sempre estive. Tirei uma pausa de uma semana do trabalho recentemente para poder passar um tempo de qualidade com ela. Ela está gostando de jardinagem ultimamente e me educou muito sobre várias flores e ervas em seu jardim. Os momentos que passei com ela, seja compartilhando refeições, nos envolvendo em conversas sinceras ou simplesmente aproveitando a companhia uma da outra, são minhas memórias favoritas e mais preciosas. Minha família não entrou em contato comigo depois da carta que receberam do meu advogado, então estou feliz que eles estejam se mantendo afastados de mim. Pessoalmente, comecei a fazer terapia, então espero poder trabalhar em minha cura. Acho que esta será a última atualização por enquanto.